Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje, nós iremos falar das recomendações nutricionais concernente às anemias. Na aula de hoje, nós iremos aprender um pouquinho acerca do metabolismo do ferro, as classificações dos diversos tipos de anemia, quais são os marcadores de exames laboratoriais e, além disso, também nós iremos ter algumas questões comentadas. O ferro nada mais é do que um elemento altamente reativo e que tem por capacidade de participar de várias reações oxidativas e de redução no nosso organismo. O ferro ele pode ser encontrado de duas formas de estados oxidativos. Na forma ferrosa, que é o ferro o Fe2+, e na forma férrica, que é o 3+. A maior parte do ferro encontrado dentro do nosso corpo é na forma M, que é a forma que vai estar encontrada dentro das nossas hemoglobinas e em outras partes do nosso corpo, como a mioglobina, que está ali localizada no músculo, e em algumas enzimas. Aí eu trouxe aqui para elucidar para vocês as hemácias. As hemácias nada mais são do que glóbulos vermelhos que elas transportam essas hemoglobinas, que tem dentro delas ali também oxigênios, ferro. Quando eles se ligam, eles acabam transportando, né, esse oxigênio e o dióxido de carbono para os pulmões, assim também como os tecidos. Aí aqui eu trouxe para vocês como é que a gente encontra o ferro não M. O ferro não M é encontrado aí nas fontes dietéticas. Então, nós encontramos o ferro F2+, que é encontrado ali em alimentos de origem animal, principalmente. Ele vai ser mais biodisponível e a sua absorção vai ser em torno de 15 a 35%. Nós também temos o ferro na forma Fe3+, que é aí de origem vegetal. Então, os alimentos de origem vegetal, eles acabam tendo ali uma absorção um pouco menor, de 2 a 20%, mas essas são as duas formas de ferro que nós conseguimos ingerir dieteticamente. Além disso, o ferro, ele também tem alguns antinutrientes, ou seja, o ferro ele acaba competindo o sítio de absorção com alguns nutrientes, dentre eles o cálcio, o mineral cálcio, o zinco, o chumbo e os polifenóis que estão presentes ali no chá, no café, no cacau, além também dos oxalatos e dos fitatos que estão presentes aí nos alimentos vegetais. Além disso, nós temos tanto os antinutrientes, como também nós temos os intensificadores ali do ferro, para ajudar na absorção desse ferro. Então, os intensificadores são a vitamina C, ali presente nos alimentos mais cítricos, nas frutas mais cítricas, mamão, laranja, abacaxi, acerola. Nós encontramos ali também na frutose em alguns aminoácidos, como lisina, histidina, metionina, e o próprio pH ácido, ou seja, o próprio pH do nosso estômago, ele é um intensificador para que ocorra ali a absorção do ferro no nosso corpo. Aí aqui eu coloquei para vocês um pouquinho do como é que ocorre essa ingestão dietética. Esse gráfico aqui, tirado do livro de Krause, ele vai nos mostrar um pouquinho da exigência da absorção de ferro de acordo com as variáveis, faixa etárias e fases da nossa vida. Então, no período ali de infância, nós temos um pico de absorção significativo e que vai aumentando ali na primeira infância até na adolescência, que marca ali, principalmente as meninas, a menarca. Então, no período da menarca, que é a primeira menstruação ali da mulher, vai ter uma concentração e o corpo vai requerer quantidades maiores de ferro nesse organismo. Mulheres na gestação, você vê aqui que tem um pico muito elevado, né? Então, elas requerem ali uma absorção maior, uma quantidade de ferro maior no corpo dela, para que possa ocorrer ali o metabolismo de forma equilibrada. Assim também como no período ali da perimenopausa, vai acontecer também esse requerimento maior de ferro, principalmente para o público feminino. Mas a gente sabe que, de acordo com as fases da vida, cada fase tem um requerimento de ferro diferente. As fontes de ferro, eu coloquei aqui, a melhor fonte dietética de ferro é o fígado, são os alimentos de origem animal, seguidos ali também do fruto do mar, rim, coração, né, que são os miúdos, as vísceras, as carnes magras, aves, e de alimentos vegetais nós temos os feijões secos e as hortaliças, eles são boas, eles contêm boas fontes de ferro, um pouquinho da absorção do ferro. Como é que acontece essa absorção? Primeiro, no estômago, nós vamos ter ali, né, essa entrada daquele alimento,
E se for um alimento que é de origem animal, vai ter uma quantidade mais significativa de proteína, e ali já vai começar a primeira parte da digestão dessa proteína. O ferro também ele vai passar por uma leve degradação por conta daquele pH, lembra? Então, por isso que o estômago precisa estar com o pH equilibrado. Porque se esse paciente toma inibidores de bomba de prótons, se esse paciente tem uma hipocloridíase, esse paciente vai ter uma dificuldade aí nessa absorção, nessa metabolização aí do ferro, certo? Então, passando do estômago, nós vamos ali para o intestino. Então, o ferro férrico, ele vai ser reduzido para a sua forma ferrosa. E ali ele vai passar, algumas enzimas do adenais vai fazer essa transformação e vai permitir com que esse ferro ele seja transportado para dentro das células, para dentro dos eritrócitos. No destino intracelular, esse ferro ferroso, já na forma ferrosa, ele vai ter dois destinos dentro dos nossos eritrócitos. Ele pode ser armazenado lá na ferritina, né? Esse ferro se liga à apoferritina para formar ali a ferritina, que de fato é o local onde é armazenado o ferro no nosso corpo, ou ele pode passar para o nosso sangue através da proteína ferroportina, né? A proteína ferroportina é que faz ali essa passagem do ferro no nosso sangue. E a regulação, ela acontece pela epsidina. A epsidina, ele é um hormônio peptídeo produzido no nosso fígado, que ele vai ter por função aí regular esse ferro. Então, ele vai se ligar à ferropetina degradada e em níveis altos, ele vai bloquear a saída desse ferro para o sangue. Mais à frente, a gente vai falar um pouquinho acerca detalhadamente de como é que isso acontece. Então, aqui na absorção do ferro, eu coloquei aqui para vocês, né, que os ácidos das secreções gástricas, eles intensificam essa solubilidade e a alteração do ferro para o estado iônico. Então, é quando o ferro está no estado iônico, né, na sua forma 2+, que ele vai ser mais absorvido, certo? Ali no lumen intestinal. Então, nós temos aqui o ferro na forma M e na forma não M, como é que eles são absorvidos. Então, aqui, essa enzima aqui, DMT1, ele vai facilitar ali a entrada do ferro ali dentro do citoplasma, e lá dentro do citoplasma ele vai ser ligado à apoferritina, e essa apoferritina que vai ali fazer com que ocorra a ligação até a transferrina, que vai transferir esse ferro até a ferritina, que são locais de armazenamento, que o ferro M, de certa forma, ele já tem uma absorção maior, mais rápida, porque ele não vai precisar ser transformado, certo? E ali ele vai ser levado diretamente para a ferritina e vai acontecer ali o transporte ativo, fazendo com que esse ferro ele seja levado até o nosso sangue. Aqui eu coloquei mais detalhadamente desse metabolismo do ferro. Então, no duodeno, o ferro passa por receptores no endotélio e na parte basal ele passa pela primeira porta para que ele seja metabolizado ali na corrente sanguínea. A primeira porta é a ferroportina. Entrando nessa corrente sanguínea, ele passa a ser levado para a produção de novas hemoglobinas e no fígado, para ser estocado na forma de ferritina. Então, é no fígado que ele é estocado. Então, receptores de transferrina que transfere, recebe esse ferro e no fígado tem ali aquele hormônio que eu falei para você, a epsidina, que vai regular a absorção desse ferro. Então, a epsidina, ela sinaliza na ferroportina, se esse ferro está regulado em altas concentrações ou em baixas concentrações. E aí, na presença de inflamação, há uma maior produção dessa epsidina. A epsidina, ela fica descontrolada, então ocorre uma maior produção e vai fazer com que ocorra o bloqueio desse ferro nos hepatócitos e vai fazer com que macrófagos sejam ali sinalizados e fazendo com que ocorra essa diminuição dessa absorção de ferro e, consequentemente, vai bloquear ali os receptores, mantendo o ferro estocado no corpo. Por isso que pessoas que têm inflamação, pessoas que têm obesidade, diabetes, algum tipo de inflamação no corpo, não é recomendado a suplementação de ferro, porque primeiro precisa se ver o que é que está causando essa inflamação no corpo dessa pessoa. Porque se a gente suplementar o ferro, o que é que vai acontecer? O ferro
ele vai ficar preso e ele não vai conseguir ali a sua metabolização, que eu coloquei para vocês mais uma vez, toda essa questão desse transporte, o armazenamento, a metabolização do ferro, ele é algo que ele é muito complexo. De certa forma, a literatura ela ainda estuda muito como é que ocorre esse transporte, essa metabolização. Então, a saída do plasma, né, após atravessar a ferroportina, ao ferro, ele é reoxidado ao formato ali férrico pela enzima efaestina no duodeno ou ceruloplasmina nos outros tecidos. O carregador principal desse ferro férrico é imediatamente capturado pela transferrina, uma glicoproteína sinalizada ali no fígado. Então, a transferrina circula no plasma e impede com que esse ferro livre cause toxicidade no corpo, ou seja, um estresse oxidativo. A transferrina, ela transporta o ferro para os tecidos que mais necessitam, principalmente medula óssea. É na medula óssea que ocorre toda essa mágica, e é ali na medula óssea que vai ocorrer a síntese da hemoglobina. O armazenamento do ferro, eu já falei para você, que é a ferritina, né? O ferro ele é armazenado principalmente no fígado, no baço, na medula óssea, na forma de ferritina, que é a forma mais solúvel, é a forma mais acessível, principalmente para você detectar se esse paciente está com anemia por deficiência de ferro. É o parâmetro laboratorial que mais precisa ser utilizado nesse sentido. O ferro ele pode ser sim reciclado, então cerca de 90% do ferro diário é necessário vem de uma reciclagem de hemácias senescentes, ou seja, hemácias envelhecidas, e também pelos macrófagos, o sistema retículo endotelial. Então, os macrófagos, eles fagocitam essas hemácias, liberam o ferro do heme e devolvem para a circulação ligado à transferrina. Aqui eu coloquei para vocês algumas perdas de ferro no nosso corpo em algumas fases da nossa vida. Nós podemos ter essas percas significativas devido à descamação do próprio TGI, do próprio intestino, a pele, né, a sudorese, a urina, fezes, acabam eliminando, a gente acaba tendo essa perca de ferro no corpo. Menstruação aí nas mulheres acaba levando também aí uma certa deficiência desse ferro. Gestação, o parto, pós-parto, né? O caso de também aborto pode acabar fazendo com que ocorra essas perdas significativas e uma boa quantidade de ferro, que é necessário aí haver a suplementação, quando necessário. Então, a transferrina vai ser a proteína transportadora. Ela possui 2 sítios de ligação com ferro e transporta esse mineral para os tecidos periféricos até o local de armazenamento. Nós temos também a saturação de transferrina. A saturação de transferrina é um parâmetro laboratorial que ele vai exercer o papel central na regulação do metabolismo do ferro. Então, ele vai avaliar o estado desse mineral. A ferritina são subunidades proteicas que armazenam o ferro quando há necessidades. Cerca de 20 a 25 miligramas de ferro são renovados diariamente por eritrofagocitose de hemácias senescentes, como eu falei para vocês, o ferro ele pode ser reciclado, e o ferro liberado a partir do heme, ele é capturado para reutilização na produção de novos eritrócitos, novas hemácias, novos glóbulos vermelhos. E a deficiência de ferro, ela pode ser tida de 2 tipos, pela deficiência de ferro absoluta, que é quando há uma redução significativa dos estoques de ferro ali na ferritina, macrófagos e hepatócitos acabam tendo essa redução significativa aí, total desse ferro. Algumas causas, a diminuição da ingestão de alimentos ricos em ferros, a má absorção, a perca no sangue, né, principalmente aí também questão de, como eu falei para vocês, da menstruação. A deficiência de ferro também pode ser funcional ou relativa. É quando os estoques estão normais, mas há uma dificuldade de metabolizar esse ferro dos estoques, devido a algumas inflamações, principalmente em níveis de epsidinas, quando essas epsidinas elas estão aumentadas. Aí aqui eu coloquei para você, né, como é que a gente vai avaliar o hemograma. O hemograma, nós temos alguns índices hematriméticos, que vai avaliar aí a função das nossas hemácias. Nós temos o VCM, que vai avaliar o volume corpuscular médio, o tamanho dessas hemácias, então ele vai determinar se esse paciente tem anemia microcítica ou macrocítica. Nós temos o HCM, que ele vai ter por função, ele vai avaliar o peso das hemácias, ou seja, a média de hemoglobina em uma única hemácia.
O RDW, que vai ter por função aí a variação do tamanho dessas hemácias, então as hemácias vai ter tamanhos diferentes. O CHCM, que vai determinar a quantidade e a sua coloração. E nós temos aí o hematócrito, né? A porcentagem de hematócrito, que ele vai avaliar aí a proporção de glóbulos em relação ao volume, né? Do volume corpuscular médio. Então, ele vai avaliar a viscosidade sanguínea. Ele estando alto pode detectar aí uma desidratação e ele estando baixo pode detectar uma anemia. Aí nós vamos entender agora a fundo cada uma deles, né? Primeiro, nós vamos entender a morfologia dessas hemácias, a cor, concernente ao tamanho e concernente à forma. Concernente à cor, nós temos aí, ela pode estar na forma hipocrômica, que quando ocorre aí uma redução dessas hemoglobinas, e a cor dela vai estar mais clara, e nós temos normocrômica, né, que é essas hemoglobinas em quantidades normais, e um vermelho numa coloração mais intensa. Acerca do volume corpuscular médio, que é o tamanho, nós temos microcítica, menor do que 80 fantolitros, normocítica, que varia entre 80 e 100, e macrocítica, quando esse tamanho está muito exacerbado, maior do que 110 fentolitros. E nós temos a anisocitose, que é um valor extremamente elevado. Acerca da forma, nós temos a forma poiquilocitose. A poiquilocitose, ela vai determinar aí a forma dessas hemácias, né? Nós temos esses 4 tipos de formas. Acerca do VCM, o volume corpuscular médio, nós iremos analisar se esse VCM ele está baixo, normal ou alto. E existem alguns parâmetros para a gente conseguir detectar isso e a gente também trazer um diagnóstico preciso. Então, quando o VCM ele está baixo, ele pode sim indicar uma anemia microcítica, ou seja, uma anemia na qual as hemoglobinas elas estão em quantidades menores do que o normal. Então, ele vai acontecer por causa de reticulócitos e por causa da cinética do ferro. Então, na anemia microcítica, pode estar indicando aí uma anemia ferropriva, pode estar indicando uma anemia por carências nutricionais, principalmente carências de zinco, cobre, vitamina A, B2, B6. Essa anemia microcítica, ela pode ser desencadeada aí devido a uma anemia por doença crônica, ela pode também ser desencadeada aí por um processo de intoxicação, por metais pesados, metais tóxicos, ou por uma hemólise, um sangramento excessivo. Quando o VCM ele se encontra normal, na junção de outros parâmetros bioquímicos, a gente não pode olhar esse parâmetro de forma isolada, mas a gente precisa fazer um compilado de exames bioquímicos e analisar. Se esse VCM ele está normal, a gente pode avaliar aí para ver se não pode ter um risco de anemia normocítica, ou seja, uma anemia causada aí por doenças crônicas, por uma inflamação, por um hipotireoidismo, anemia falciforme, se essa pessoa também não está gestante, que pode acabar levando aí para uma carência desses estoques aí de ferro. E o VCM, quando ele está alto, pode indicar uma anemia macrocítica, por causa aí da deficiência do ácido fólico, da vitamina B12, um cortisol muito elevado devido a um estresse, o hormônio TSH também elevado. Então, na anemia megaloblástica, está relacionada aí essa deficiência da vitamina B12 e do ácido fólico, principalmente. Aí aqui eu coloquei para vocês esse quadro que acaba caindo muito em questões, e aí a gente precisa ter uma atenção muito grande, se vocês puderem tirar o print, colarem na parede de vocês para vocês lembrarem quando é que uma anemia ela vai ser microcítica e hipocrômica, uma anemia normocítica e normocrômica, uma anemia macrocítica. A gente precisa ter isso bem cravado na nossa mente. Uma anemia microcítica e hipercrômica, geralmente ela estará associada a uma anemia ferropriva e talassemia. Quais são os exames que vão estar indicando essa anemia ferropriva, essa talassemia? O VCM vai estar baixo, nós temos aí o ferro sérico baixo, o RDW alto e a transferina alta. No caso das anemias normocíticas e normocrômicas, geralmente elas vão estar relacionadas a uma anemia ferropriva, por deficiência de ferro. Ou ela pode estar correlacionada com anemia por doença crônica. Então, o VCM vai estar normal e o HCM também estará normal.
Já anemias do tipo macrocítica, ela vai estar geralmente relacionada às anemias megaloblásticas ou às anemias perniciosas, correlacionada aí pela deficiência de vitamina B9 e vitamina B12. E o VCM vai estar alto, o HCM alto e o RDW pode estar alto ou normal. Então, vocês precisam ter essa tabelinha cravada na cabeça de vocês. Quando a anemia é microcítica e hipocrômica, anemia ferropriva ou talassemia. Anemia normocítica e normocrônica, anemia ferropriva no estágio inicial, né, indicando aí que se esse paciente não tiver uma melhora, não tiver um consumo adequado, não tiver uma avaliação efetiva, ele pode ir para um estágio mais avançado da anemia de fato ferropriva. Ou ele pode estar indicando aí uma anemia por doença crônica. Já a anemia macrocítica é mais fácil. A gente lembra aí da anemia perniciosa e anemia megaloblástica. Mas o que é uma anemia de fato? A anemia ela é definida por valores de hemoglobina no sangue. Então, é quando ocorre aí uma redução do aporte de oxigênio nos tecidos periféricos, que vai acabar gerando aí alguns sintomas, como fraquezas, unhas coiloníqueas, palidez na pele, irritabilidade, anorexia, né, essa perda desse apetite, a síndrome das pernas inquietas, a pessoa não consegue ficar com as pernas quietas, ela fica mais agitada. Aí a gente também consegue analisar aqui pelo olho, né? A gente faz aquela avaliação para ver se está uma coloração mais amarelada ou mais esbranquiçada. Também esse paciente pode apresentar aí a pica ou a alotriofagia, que é aquele apetite invertido, a vontade de comer papel, vontade de comer tijolo, metais pesados, enfim. A anemia também ela pode ser causada por outros fatores, né? Causas secundárias, como a H. pylori, a bactéria, né, que acaba desencadeando aí a anemia, doenças inflamatórias crônicas, cirurgias, principalmente cirurgia bariátrica, a síndrome de Plum-Vision, que causa aí a disfagia, glossite, anemia, a doença celíaca também acaba ocasionando aí quadros de anemia. E quando que a gente deve suspeitar de paciente que tem anemia? Principalmente aí crianças, a gente vai observar um retardo no crescimento de 3 a 6 meses de idade, e sugere que pode acontecer alguns distúrbios congênitos nessa hemoglobina. No adulto, nós temos alguns sintomas clínicos, como eu já falei para você nesse slide, fraquezas, palidez, irritabilidade. Também, em alguns casos, pode acontecer sangramento vaginal prolongado ou histórico familiar de anemia. Quando é que os estoques de ferro, eles se encontrarão alterados e farão com que esse paciente chegue a um quadro de anemia, que a anemia é um estado mais crítico, severo, certo? Os estágios iniciais, indicando uma alteração nesses estoques da anemia, é indicado aí na literatura por Krause em 4 estágios. O primeiro e o segundo estágio é um balanço negativo de ferro, ou seja, vai acontecer uma depleção de ferro, mas de forma mais significativa. Então, estágios marcados por menor absorção devido à depleção moderada das reservas. Então, caso haja um tratamento com ferro, não há o desenvolvimento de uma disfunção ou de uma doença por si só. Nesse primeiro estágio, vai ocorrer uma diminuição da absorção, mas não é uma coisa tão crítica ou tão severa, certo? Os estágios 3 e 4 é um balanço já negativo de ferro mais avançado, que já vai estar indicando aí uma deficiência mesmo de ferro. Então, o ferro corporal ele se encontra inadequado e somente na fase 4 ocorre de fato uma anemia. E quais são os tipos de anemia? A gente sabe que existem vários tipos de anemia. Quando a gente se pensa em anemia, não está somente relacionada à anemia ferropriva ou anemia por conta da deficiência do ferro em si, do ferro de origem dietética, certo? Nós temos o primeiro tipo de anemia ferropriva, que é a mais conhecida pela deficiência de ferro no corpo. Nós temos a anemia megaloblástica, nós temos anemias do tipo por desordens sistêmicas, anemias aplásica, anemia hemoglobinopatias, causadas aí pelas doenças falciforme talassêmicas, e nós temos a anemia hemolítica. Então, a anemia por deficiência de ferro, ela pode ser causada por alguns fatores. Primeiro, fisiológico. Se essa pessoa está em uma gestação, passou por um período de parto, puerpério,
lactantes, crianças pequenas, devido à velocidade de crescimento, e na adolescência as meninas são mais suscetíveis devido às perdas menstruais. Então, fisiologicamente, as causas de anemia por deficiência de ferro podem ser essas. Causas nutricionais. A anemia ferropriva, ela pode ser causada devido a uma dieta com baixa disponibilidade do ferro N. O uso abusivo de bebidas alcoólicas pode sim estar relacionado aí com uma anemia por deficiência de ferro. Idosos, eles têm uma maior hipertensão, justamente porque o pH do estômago vai estar alterado, eles não vão conseguir consumir alimentos de origem animal, seja por causa da dentição, seja por causa dessa própria anorexia, né? E essa vontade de não mastigar, de não comer proteínas de origem animal. Então, uma ingestão reduzida ali desse próprio ferro vai acabar ocasionando o uso contínuo desses antiácidos inibidores de bombas de próton também vão estar correlacionados aí com essas causas nutricionais da deficiência de ferro. A ingestão de fitatos, fosfatos, oxalatos, taninos, que são antinutrientes que acabam competindo, fazendo com que o ferro ele não consiga ser absorvido de forma efetiva. Nós temos aí também as causas patológicas que podem desenvolver a deficiência de ferro. Então, doenças na medula óssea, sangramento uterino anormal, endometriose, miomas, sangramentos de trato respiratório ou urinário, parasitoses, então parasitas, fungos, bactérias, uma microbiota desequilibrada pode sim acabar gerando aí a deficiência de ferro no organismo dessa pessoa. A ingestão de ácidos acetilsalicílicos, anti-inflamatórios, inibidores de bomba de próton, anticoagulantes, hormônios não esteroidais, a gastrectomia, cirurgia bariátrica, mesmo com a suplementação, pode sim ocasionar deficiência de ferro, hemólise crônica, insuficiência renal por doença crônica, também pode estar correlacionada a uma deficiência de ferro, certo? Aí aqui eu coloquei para vocês a anemia por deficiência de ferro, quais são os perfis de exames laboratoriais que são indicados para a gente avaliar. Então, na fase inicial da deficiência de ferro, a ferritina ela vai estar reduzida. Então, o indicador inicial é a ferritina. Na fase de deficiência de ferro intermediária, nós iremos analisar aí um aumento dos transportadores de transferrina. A saturação de transferrina, ela vai estar reduzida de forma intermediária, e quando a gente, de fato, analisa se esse paciente tem anemia por deficiência de ferro grave, é quando, de fato, os estoques de hemoglobina eles já se encontram baixos. Então, quando a hemoglobina ela se encontra abaixo do recomendado, isso indica que o paciente tem anemia ferropriva. Se a pessoa tem uma redução dos estoques de ferro, nós iremos avaliar a ferritina de forma inicial. De forma intermediária, nós iremos avaliar transferrina, saturação de transferrina e o VCM. E na forma mais grave é a hemoglobina. Lembre-se disso, porque as questões cobram muito acerca disso. Aí aqui também o perfil de exames que eu coloquei para vocês terem essa tabelinha bem gravada na mente de vocês, né? O VCM baixo e no início vai estar indicando aí o início de uma anemia. O HCM baixo e no início de uma anemia normal, o RDW vai se encontrar alto, né, na deficiência de ferro, ou seja, na anemia ferropriva. O ferro sérico vai se encontrar baixo, o ferritina baixo, normal, dentre outros exames aí. Aí aqui eu coloquei para vocês qual é o valor de referência para a gente analisar em cada fase da vida, quando se trata da anemia ferropriva. Então, em adultos, nós iremos ver que a anemia ferropriva, a hemoglobina, que vai estar indicando aí de fato a anemia ferropriva, a hemoglobina vai se encontrar menor do que 12 em mulheres e em homens, certo? O mesmo valor. Em gestantes, a hemoglobina, ela vai se encontrar de forma leve, moderada e grave. E aí vocês tratem de memorizar esses conceitos, porque existem muitas questões de concurso que acaba cobrando bastante isso daqui. Então, a hemoglobina entre 9 e 11 é uma deficiência de ferro leve, hemoglobina de 7 a 9 moderada e menor do que 7 grave.
Em crianças, ela vai ser classificada aí de 6 meses a 59 meses, de 5 anos a 11 anos, de 12 anos a 14 anos de idade. E a faixa, vocês tratem de lembrar disso, é menor do que 11. Vocês vão ver aqui de 11, 11,5 e 12. Mas, no geral, as provas, as bancas, elas estão cobrando ali um valor menor do que 11. Então, o valor menor do que 11 dessa hemoglobina vai estar indicando aí que essa criança está com anemia por deficiência de ferro. No idoso a gente já vai ter valores mais variados dessas hemoglobinas, tanto para idosos brancos, negros, como mulheres brancas e negras também. Mas o valor gira sempre em torno de 12. Lembre-se disso, valores menor do que 12 de hemoglobina indica anemia por deficiência de ferro. E o tratamento da anemia por deficiência de ferro, né? O tratamento clínico é repouso e estoques de ferro. Nós temos a suplementação oral, que é esse ferro inorgânico na forma ferrosa, devendo ser utilizado quando o estômago ele estiver vazio para sua melhor absorção. E as doses do adulto vai variar de 50 a 200 microgramas e 6 microgramas por quilo de peso em crianças. No caso desse paciente necessitar desse ferro intravenoso, né, o ferro parenteral, na forma de ferro dextrana, que será a via mais rápida, de melhor absorção, não vai ter ali interferências, porque a suplementação oral, ela acaba tendo interferências, como eu falei para você, da questão do o pH do estômago precisa estar adequado, esse intestino também ele precisa estar, de certa forma, equilibrado. Aqui eu coloquei para vocês a recomendação, e eu digo para vocês, eu já dou a dica aqui, tirem um print dessa tela, porque ele é muito precioso, cai muito nas provas, de acordo com cada fase da vida. Então, recém-nascidos a termo de 6 a 24 meses, 1 miligrama de quilo por peso ao dia, né? A suplementação profilática desse ferro. Idosos recém-nascidos com risco, ou seja, prematuros, é de 2 a 4 microgramas por quilo de peso. Crianças de 2 a 12 anos, de 30 microgramas por dia, se essa criança tem anemia ou risco de anemia, certo? Tem essa suplementação aí. Gestante sem anemia, 40 microgramas até o final da gestação e 3 meses após o parto. Essa é a recomendação. Vocês precisam estar cientes, porque cai muito, né? É uma recomendação que é muito persistente e prevalente, e essa gestante, ela precisa ter esse acompanhamento, ela precisa fazer essa suplementação do ferro antes mesmo da gestação, 3 meses antes da gestação, até 3 meses pós-parto. Gestantes com anemia vai precisar de uma suplementação de 60 a 120 microgramas por dia, conforme as avaliações clínicas. Né? O pós-parto ou pós-aborto, como eu falei ali para você, 40 microgramas por dia até o terceiro mês ali, que essa gestante teve o bebê, ou que, infelizmente, ela teve ali um aborto. Então, a anemia por doença crônica, ela ocorre devido a uma inflamação, lembra que eu falei para vocês? Seja uma infecção, doenças autoimunes, doenças renais, doenças hepáticas, obesidade, enfim, câncer, seja qual for o tipo de doença crônica, acaba ali correlacionando para um quadro de anemia. Então, vai acontecer uma desordem nesse metabolismo desse ferro, que vai acabar caracterizando uma anemia leve ou normocítica. E ali a hepcidina ela vai atuar, que é aquele hormôniozinho, aquela proteína que é produzida ali no fígado. Então, é uma proteína de metabolismo do ferro liberada pelo fígado e que seus níveis estão aumentados em situações de estresse. Então, ela é capaz de inibir a absorção intestinal do ferro. Quando é que eu sei, nos exames laboratoriais, que o meu paciente ele tem anemia por doença crônica? Quando a ferritina está elevada e quando o ferro sérico está reduzido. Anemia megaloblástica. A anemia megaloblástica ela é causada por distúrbios na síntese do DNA, ou seja, erros na formação ali do DNA vai acabar ocasionando essa série de alterações e provocando ali, de certa forma, desequilíbrios na função dos eritrócitos, dos leucócitos e das plaquetas, certo? A anemia megaloblástica, geralmente, ela vai estar associada a uma redução da vitamina B9, o ácido fólico, e da vitamina B12, da cobalamina. E os achados clínicos, né? O paciente com anemia megaloblástica, ele vai apresentar quelite angular, glossite, demência, fraqueza muscular, principalmente parestesia, que é aquela sensação de formigamento no corpo, nos membros inferiores do corpo. Quais são os exames que a gente vai avaliar? O hemograma, vitamina B12, homocisteína e ácido metilmalônico,
certo? O perfil laboratorial é o aumento dessa homocisteína e o aumento desse ácido metilmalônico. Aqui eu coloquei para vocês o perfil de exames laboratoriais. VCM vai estar alto, o HCM alto, RDW normal ou alto, leucócitos baixos ou normal e plaquetas baixos ou normal. Já a anemia perniciosa, ela é um tipo específico de anemia macrocítica e megaloblástica, ou seja, a anemia perniciosa, ela é sim uma anemia megaloblástica, só que ela é do tipo macrocítico. A anemia perniciosa, ela é causada principalmente pela deficiência da vitamina B12. No caso da anemia megaloblástica, nós temos a deficiência da B12 ou da B9. Aqui na perniciosa, não, só vai ser a B12. Ela também pode estar relacionada com essa inadequação da produção do fator intrínseco. Por isso que é causada pela deficiência da B12. Porque o estômago não vai estar produzindo o fator intrínseco nas membranas ali do nosso estômago, e aí essa produção ela não acontece, fazendo com que esse fator intrínseco lá no intestino, ele não seja captado, fazendo com que ocorra aí a absorção da vitamina B12, certo? As causas da deficiência da vitamina B12, elas podem ser causadas pela ingestão inadequada, então a dieta é insuficiente, pobre em alimentos de origem animal, principalmente aí pacientes que são veganos, vegetariana, que acaba sendo um pouco mais restrita de alimentos de origem animal, pacientes também que fazem o uso do álcool de forma crônica, a falta de suplementação também pode estar correlacionada com essa ingestão inadequada. Quando também vai acontecer a causa da deficiência da B12, absorção inadequada, distúrbios gástricos e do intestino delgado também. Então, algumas doenças também vão estar correlacionadas, como gastrite, bariátrica, cirurgias nesse estômago. As causas da B12, da deficiência da B12 também é pela utilização inadequada do próprio suplemento, além também da deficiência enzimática congênita, necessidades aumentadas em casos de pacientes que têm hipotireoidismo, excreção aumentada dessa proteína, né, seja por doenças hepáticas ou por doenças renais, e induzida por medicamento, quando os medicamentos que suprimem o ácido graxo e a metformina foram associados à deficiência da vitamina B12. Então, principalmente em pacientes que têm a diabetes, que acaba consumindo a metformina, que é um medicamento que auxilia no tratamento, a metformina ela vai prejudicar a absorção da vitamina B12. O tratamento para anemia perniciosa, normalmente injeções intramusculares e subcutâneas de 100 microgramas de vitamina B12 uma vez por semana vai ser aí adequados ou suficientes, dependendo do estado clínico desse paciente ou se ele não tem nenhuma doença secundária. Nós temos agora a anemia aplásica, que é causada aí pela insuficiência dessa medula óssea, causada por distúrbios imunológicos, infecções virais, desnutrições graves, que vai fazer com que a hemoglobina esteja 7, VCM elevado, RDW normal. É uma anemia do tipo normocítica e normocrônica, e níveis séricos de ferro se encontram normal na anemia aplásica. Então, é uma anemia que é causada principalmente por distúrbios imunológicos, doenças da medula óssea e essas infecções virais. Anemias hemolíticas. A anemia hemolítica nada mais é do que uma anemia por destruição prematura das hemácias. Ou seja, a produção das hemácias, elas vão ocorrer em um tempo menor do que 120 dias, né? As hemácias, elas têm essa duração, e ela mesma vai se autodestruir, né? Se autodestruir, podendo também ocorrer um extravasamento, ou um intravascular ou extravascular. Extravascular, essa hemólise, né, essa quebra, ela ocorre fora da corrente sanguínea, e ela vai ter por causas aí a esferocitose, talassemia, anemia autoimune, ocasionada por alguma doença autoimune. E ela também, essa anemia hemolítica, ela pode ser intravascular, ou seja, uma hemólise dentro dos vasos sanguíneos. Então, essa hemoglobina liberada diretamente na corrente sanguínea. Quais são os exames que a gente vai avaliar se está tendo uma anemia hemolítica? Uma anemia hemolítica geralmente vai ter um aumento aí LDH, a bilirrubina não conjugada também vai estar aumentada, o RDW vai estar alto, níveis hepáticos vão estar alterados nesses casos. E aí, nesses casos, o que é que acontece? O paciente ele está passando por um estresse oxidativo muito exacerbado.
E aí, essa quebra dessa membrana desses eritrócitos, eles podem ser evitados se esse paciente tem uma alimentação, tem um estilo de vida mais antioxidante, anti-inflamatório. E aí é que entra a vitamina E. E aí, nesses casos, geralmente é recomendado aí a suplementação ou a alimentação com alimentos ricos em vitamina E, porque essa vitamina ela vai fazer com que essa quebra dessa membrana, desses eritrócitos, ela seja evitada, certo? Porque a vitamina E, a gente sabe que tem por função aí ser antioxidante, anti-inflamatório. Então, ela vai ser muito bom para atuar aí, fazendo com que essa membrana ela não se quebre, ela não se rompa. E aí é por isso que é muito comum as questões cobrarem e trazerem a anemia hemolítica. A vitamina E, ela é essencial e ela é fundamental, ela vai estar correlacionada aí com esse tipo de anemia. Nós temos também a anemia sideroblástica, que é uma anemia causada por distúrbios na via final da produção M, levando aí um acúmulo desses eritrócitos imaturos. Ou seja, essa anemia sideroblástica, ela vai fazer com que essas células imaturas, elas sejam acumuladas, né, por causa justamente desses distúrbios na produção da célula M. E aí, nos exames, a gente vai avaliar o quê? Ela é uma anemia do tipo microcítica e hipocrômica. E aí também entra uma outra vitamina, um outro nutriente que é fundamental, que é a piridoxina, que é a vitamina B6. Então, a reposição dessa vitamina do complexo B leva a uma resposta positiva. Porém, a deficiência dessa vitamina não é a causa, certo? Quando a questão fala acerca da anemia sideroblástica, a gente precisa lembrar sim da vitamina B6, mas a gente precisa ter em mente que a vitamina B6 não é a causa. A deficiência da vitamina B6 não é a causa da anemia sideroblástica. E aí, nos exames bioquímicos, o que é que a gente vai avaliar? Um aumento do ferro sérico, um aumento da ferritina e aumento da saturação de transferrinas. As hemácias, como eu falei, elas serão microcíticas e hipocrômicas. E aí eu coloquei aqui uma observação. As anemias sideroblásticas adquiridas, como as atribuídas a tratamentos medicamentosos, cloranfenicol, deficiência de cobre, hipotermia, alcoolismo, não são responsivas à vitamina B6, certo? Então, nas anemias sideroblásticas adquiridas, ou seja, por alguma outra doença ou por algum outro causa, algum outro fator, não são de responsabilidade da piridoxina. Nós temos também a anemia falciforme, né? Não podemos esquecer dela. É quando os eritrócitos, elas têm essa forma de foice, literalmente. Então, ela ocorre devido a essas heranças autossômicas. Então, cadeias betas da hemoglobina anormal resulta numa acentuada diminuição da deformalidade dos eritrócitos e a deformação irreversível dos eritrócitos, que se tornam falciformes, ou seja, é uma deformação irreversível. E nos exames laboratoriais, como é que a gente vai analisar se esse paciente tem ou não uma anemia falciforme? VCM vai estar elevado, o HCM também, assim também como as plaquetas, elas estarão elevadas. A hemoglobina vai estar baixa, assim também como o hematrócrito. Aí aqui também entra um fator crucial, que são os exames hepáticos, eles também vão estar alterados, as aminotransferases, bilirrubinas estarão altas, e o ferro sérico ele estará reduzido. Que eu coloquei para você, né, que a anemia falciforme é uma doença que costuma ser diagnosticada principalmente aí na infância. Então, na infância, a gente tem ali o teste do pezinho para a gente poder avaliar e ver se essa criança tem ou não esse tipo de anemia. Os sintomas principais da anemia falciforme, dores abdominais, devido às oclusões dos vasos sanguíneos. E o paciente ele vai apresentar, além de todos esses exames laboratoriais que eu falei aqui para você, eles também vai apresentar altas concentrações de homocisteína, podendo ser devido à baixa concentração da vitamina B6, principalmente por causa do ciclo metionina. Então, esse ciclo metionina vai fazer com que, se a B6 estiver baixa, vai fazer com que ocorra um aumento dessa concentração dessas homocisteína. E o tratamento na anemia falciforme é uma dieta pobre em ferro absorvível. E deve-se enfatizar as proteínas de origem vegetal. Então, alimentos ricos em ferro, principalmente proteínas animais, elas precisam ser reduzidas ou excluídas, evitadas em muitos casos. E aqui é um tratamento dietoterápico um pouco mais sensível, um
pouco mais delicado e que precisa ser observado em diversos pontos. Aqui também entra um fato que alimentos que acabam sendo fortificados com ferro, eles precisam ser analisados, né? Então, é por isso que precisa fazer a leitura dos rótulos para a gente conseguir fazer com que esse paciente não venha ter sintomas indesejados, certo? Nesses casos também, a gente precisa avaliar a suplementação de zinco, porque ela pode sim ser benéfica no tratamento da anemia falciforme, especialmente pelo fato de que há uma diminuição de zinco plasmático nesse organismo. Nós temos também aí, por último, a talassemia, que é um tipo de anemia, é uma anemia hereditária, né, passada aí da mãe para o filho, que ela é caracterizada por hemácias microcíticas e hipocrômicas. Nela, o que acontece? Ocorre um defeito na síntese da hemoglobina, levando a um aumento desse volume plasmático, uma expansão dessa medula óssea, que vai resultar na deposição de ferro nos tecidos, causando aí lesões oxidativas, causando aí um estresse oxidativo no corpo dessa pessoa. E aí, nesses casos, assim como na anemia falciforme, não pode haver a suplementação de ferro de forma nenhuma. Não se pode nem pensar na suplementação de ferro. A talassemia, ela também pode causar disfunções cardíacas, hepáticas e disfunções nas glândulas endócrinas. O tratamento é a transfusão de sangue e o uso de quelantes. Aqui eu trouxe para vocês alguns flashcards, né, para vocês estudarem, para vocês memorizarem. Primeiro, eu espero que vocês pausem o vídeo para que vocês possam responder juntamente comigo, para ver se vocês conseguiram absorver tudo o que foi dito aqui. Primeiro flashcard, quais são as duas formas de ferro na dieta e como são absorvidas? Nós temos a forma M, não M. Forma M é a forma que é absorvida intacta pelo HCP1 M-oxidase, que libera ferro 2+. Ferro não M, ele precisa ser reduzido, ou seja, ele estava na forma Fe3+, e ele precisa ser reduzido na forma Fe2+. Então, nós temos o ferro M e o ferro não M, certo? Aqui eu coloquei mais detalhes só para vocês terem conhecimento, que eu acabei não falando isso na aula. Onde ocorre a absorção de ferro? E aí, onde é que ocorre a absorção de ferro? Sim, a absorção do ferro vai acontecer principalmente no duodeno e no jejum proximal. Lembre-se disso, o intestino é o local de maior absorção, de tanto dos micro como dos macronutrientes. Como o pH gástrico influencia a absorção do ferro? O pH ácido facilita a redução de ferro 3+ para ferro 2+, aumentando assim a sua absorção. Lembra que o paciente, quando ele é idoso, o paciente que faz uso de inibidores de bomba de próton, o paciente que tem a deficiência na produção de algumas enzimas que são liberadas ali no estômago, acaba tendo aí essa redução do ferro. Condições fisiológicas que aumentam a absorção do ferro: anemia, gravidez, hipóxia e depressão de estoques de ferro. Essas são algumas condições fisiológicas, né, da fisiologia, que acaba aumentando aí a absorção de ferro, o maior consumo desse ferro. Por que chá e café reduzem a absorção de ferro? Essa ficou fácil. Porque elas competem, né, entre si. Elas contêm polifenóis que formam complexos insolúveis quando administrados aí com ferro. Antiácidos e inibidores de bomba de próton reduzem a absorção de ferro. E por quê? Acabei já falando até isso, né? Esses medicamentos, eles aumentam o pH gástrico, reduzindo essa conversão do ferro 3+ em ferro 2+. Qual é a única proteína que exporta ferro do enterócito? Que exporta ferroportina. Essa é a que exporta o ferro para o enterócito. Quais são as formas de armazenamento do ferro? Essa é fácil. Ferritina e a homociderina. Eu não falei dessa homociderina, mas eu coloquei aqui só para cunho de conhecimento, mas lembre-se, a principal forma de armazenamento, ferritina. O que a epsidina faz no metabolismo do ferro quando ela está aumentada e reduzida? Eu falei tanto isso daqui, gente, tanto que eu tenho certeza que cravou na mente de vocês. A epsidina, ela inibe a ferroportina, inibe aquela porta da ferroportina ser transportada
para a corrente sanguínea, reduzindo então a absorção intestinal e a liberação do ferro pelos macrófagos. Ela estará aumentado na presença de inflamação, interleucina 6, infecções, sobrecarga de ferro, e ela estará reduzida na anemia, hipóxia, gestação e estoques de ferro baixo. Quais são as principais formas de perdas fisiológicas do ferro? Descamação intestinal, pele, unhas, suor e principalmente menstruação. E aqui eu vou trazer para vocês 3 questõezinhas rápidas para a gente fechar esse conteúdo com chave de ouro. Primeira questão é uma questão aí de uma residência da UFG. Crianças gestantes e mulheres em idades reprodutivas fazem parte do grupo de risco para o desenvolvimento de anemia ferropriva. Por isso, faz-se necessário um monitoramento periódico dos estoques de ferro. Segundo Acioli e outros autores, o indicador bioquímico que compromete a evidência da etapa mais grave da deficiência de ferro neste grupo é: qual é o indicador bioquímico que vai evidenciar a etapa mais grave da anemia, gente? Essa tá muito fácil, que eu bati muito na tecla. Letra B, hemoglobina. Lembra desse quadrinho aqui que eu mostrei para vocês? A fase da deficiência de ferro inicial é redução da ferritina, intermediária, aumento da transferrina, ou seja, a transferrina, que é o transporte, ela vai estar mais aumentada, ela vai estar de um lado para o outro, buscando ali ferro para levar para as nossas células, e também vai acontecer aí alterações no VCM. A forma mais grave é a redução dessa hemoglobina. Segunda questão também é de uma residência. Ele quer que descreva aí o que é anemia hemolítica. Lembra que eu falei para vocês? Anemia hemolítica, ela sempre vai estar relacionada com uma vitaminazinha. Qual é essa vitamina? A gente já poderia descartar aqui todas as letras e ficar só com a letra B, né? Por conta da vitamina E. Ficou muito fácil essa questão. Ele poderia ter colocado algumas pegadinhas, mas ele foi bem legal conosco. Então, anemia hemolítica é uma anemia secundária, destruição oxidativa das hemácias maduras, algumas vezes causadas pela deficiência da vitamina E. Lembrando mais uma vez, a vitamina E não é a principal causa da anemia hemolítica, certo? Ela pode ser evitada. Terceira questão. Segundo Krause, de 2018, o marcador de anemia por deficiência de ferro que reflete a disponibilidade desse mineral para a eritropoiese da medula óssea ou seja, qual é o marcador da anemia por deficiência de ferro que reflete a disponibilidade desse material para a eritropoiese da medula óssea é: letra A, capacidade de ligação de ferro total, B, ferritina, C, hematócrito, D, hemoglobina, ou é saturação de transferrina? E aí, qual é a alternativa correta? A letra A não poderia ser, porque a TIB, que é a capacidade de ligação ao ferro total, ela vai refletir a capacidade total de transporte da ferritina e não do ferro disponível. A questão está pedindo aqui, ó, qual é o marcador que vai refletir a disponibilidade do ferro. A capacidade de ligação do ferro total, ela não vai refletir a disponibilidade, certo? Não poderia ser a letra B também. Por quê? Porque a ferritina ela não indica o ferro funcional utilizado pela medula. O que ele quer saber aqui, ó, mineral para eritropoiese da medula óssea. Ela é uma proteína de fase aguda e pode estar elevada mesmo com uma ferropenia. Letra C também não poderia ser hematócrito, porque o hematócrito reduzido indica anemia já instalada. Lembra? Mas não reflete o ferro disponível. E é um marcador tardio da deficiência. Letra D também, hemoglobina, ela vai indicar a fase mais tardia da deficiência, que é quando a anemia já está estabelecida. E aqui ele não quer saber quando ela está estabelecida. Ele quer saber quando reflete que a disponibilidade desse mineral da eritropoiese está em deficiência. Só nos resta a letra E, saturação de transferrina. E aqui eu coloquei para você algo que eu não havia falado na aula e que eu achei muito importante segundo essa questão. A saturação de transferrina, ou segundo a sigla TSAT, ela vai medir a porcentagem de ferro que está ligada à transferrina, o transportador de ferro. Então, a saturação de transferrina, ela representa essa fração de transferrina. Quanto menor essa saturação, menor o ferro disponível para a medula óssea produzir as hemácias.
Como é que a gente vai interpretar essa saturação de transferrina? Valores normais em condições de 20 a 50%, valores baixos menor do que 20% pode estar indicando a anemia ferropriva, uma desnutrição, uma anemia por doença crônica. E valores altos podem estar associados a hemacromatose, hepatite ou outros distúrbios provocados pelo ferro. Então, vocês precisam lembrar que esse índice, saturação de transferrina, ele é muito importante, porque ele vai estar ligado aí à transferrina e ele vai avaliar aí quando esse ferro está disponível para que a medula óssea ela possa produzir as hemácias. E valores menor do que 20% vai estar indicando aí uma anemia ferropriva, certo? Essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, gostado da aula. Eu espero que tenha sido proveitoso para cada um de vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.